Olá, tudo bem contigo? Caro aluno, é uma satisfação estar aqui para a gente passar algumas dicas. Vamos lá. A ideia é trabalhar com a produção textual. A gente sabe que a nossa disciplina, ou seja, a minha disciplina de Sistema de Informação Gerencial, ela vai acontecer só lá na quarta entrada. E muitas vezes você já começou a trabalhar na produção textual, já tem um enunciado, já está procurando desenvolver a produção textual e está com dúvida em relação a essa última parte, ou melhor, né? Eu não diria a última parte, mas seria aí o conteúdo, os conceitos de sistemas de informação gerencial, pensando lá em quais sistemas empresariais, qual é o tipo de sistema empresarial mais apropriado para ajudar o Felipe. Por isso, vou começar aqui a dar algumas dicas. Então, eu vou transcrever como uma orientação aqui, né? Passar para você aqui nesse vídeo como é que você pode trabalhar a produção textual. Como é que você pode perceber o que é importante colocar na produção textual. Então, a gente vai passar os 3 pontos mais importantes para que você possa, então, começar a entender a produção textual, começar a trabalhar nela, fazer a pesquisa. Vou passar, então, a dica em relação aos livros didáticos, lá na biblioteca virtual, e também como você pode escrever essa produção em relação a sistemas de informação gerencial. Que eu sei que é a última disciplina do semestre e muitas vezes você não tem, né, total segurança ou conhece o conteúdo. É por isso que eu vou dar uma dica para você começar a trabalhar na produção textual a partir de agora. Então vamos lá. Meu nome é Marco Hisatomi, eu sou responsável, né, o professor responsável pela disciplina. Eu coloquei um enunciado em relação à produção textual justamente para que você possa perceber a importância do sistema de informação no momento em que você começa a implantar, no momento em que você começa a pensar como o sistema de informação implantado através da tecnologia da informação possa, então, ajudar você como gestor, a área operacional, a área tática gerencial e também a alta administração a tomar a decisão, trabalhar com as rotinas, ter então a percepção de como que uma empresa está no momento ou no estágio de necessidade de sistemas, necessidade do tratamento de dados, e a partir desse momento você pode então auxiliar você como área operacional ou principalmente quando você tem a visão de gestor da organização. Então, é com esse foco que eu vou querer que você comece a trabalhar. Faça a leitura do enunciado que está se trabalhando em relação à reinvenção de uma empresa. Então, num determinado momento em que a pessoa começa a trabalhar com essa empresa e fala assim, olha, eu preciso lá na frente colher resultados em relação à informação. Como é que você tem que fazer? Quais são as necessidades? O que eu preciso me preocupar para que o sistema de informação realmente traga benefícios? Então, o primeiro ponto é em relação à implantação de um sistema. Quais são os departamentos que vão estar envolvidos? E depois, qual que é o ponto importante em relação aos conceitos, basicamente, dos fundamentos da disciplina de SIG, que é a parte de sistemas empresariais. Então, você tem que conhecer o que é um sistema empresarial, quais são os tipos de sistemas empresariais que existem no mercado, e com foco nisso, você vai conseguir escolher quais os sistemas que você possa implantar nesse caso aí da situação geradora de aprendizagem para a produção textual. Então, você vai poder escolher as características, né, de como que você deu o foco na implantação do sistema gerencial e você vai escolher quais são os sistemas empresariais que você possa trabalhar com ele. Ah, eu vou escolher só um tipo de sistema empresarial, por exemplo, o ERP, né? O ERP, que é o Enterprise Resource Planning. Não, muitas vezes você começa por ele, mas você pode já, desde agora, planejar futuramente a implantação de um CRM e assim por diante. Então, a partir do momento que você conhece os conceitos dos tipos, né, ou seja, as características de cada tipo de sistema empresarial, você possa então alinhar, planejar para que
em um determinado período você faça a implantação de um sistema e futuramente também consiga implantar os demais tipos de sistemas. Ah, mas professor, eu preciso de vários, eu preciso de todos? Não, depende muito do foco. O importante é que você perceba os conceitos dos tipos de sistemas empresariais, você consiga pesquisar nesses livros que eu estou indicando ou em outros livros, outros links que são pertinentes, que estão alinhados com os fundamentos dos conceitos do sistema de informação, para que você possa, então, embasar o seu trabalho, fazer uma boa descrição do seu trabalho também. Tudo bem? E o terceiro ponto que você deve trabalhar também é perceber qual é o ponto que você está hoje. Lembrando lá, no momento em que você faz o levantamento organizacional, pensando lá no SWOT, né? Quais são as características da empresa. Bom, vamos imaginar que a empresa esteja bem e que queira melhorar, ou que a empresa não está bem, que é o nosso caso da situação geradora de aprendizagem, que você percebe que a empresa precisa dar um gap, precisa dar um salto a partir de um determinado momento, ou seja, a partir de agora eu preciso ter uma ação para que lá na frente, que eu quero dizer, 6 meses, 1 ano, 2 anos, é o projeto que você vai, né, trabalhar com as demais disciplinas do semestre. Então você vai colocar o seguinte, olha, em sistemas de informações, eu preciso estar trabalhando com esse foco. A partir desse momento, eu sei que estou precisando de alguns processos serem informatizados e lá na frente eu vou ganhar com isso através dos sistemas de gestão, ou seja, os sistemas empresariais do tipo tal, do tipo X, do tipo Y, é o que você vai escolher para que você possa ganhar, então, com esses recursos lá na frente, depois de 6 meses, depois de 1 ano, fazer uma projeção. E aí, com certeza, você vai estar demonstrando que conheceu, que conhece, que percebe e tem a competência para ser um gestor. Muito bem. Qual que é o foco, então, para que você possa trabalhar? O foco é reinventar a empresa, que é um restaurante, né? Então, ficou desatualizada e, de repente, você precisa ir começar a trabalhar de forma diferente. Um dos exemplos que eu vi aqui na produção textual é a questão do uso da rede social. Vamos lá, então? Muito bem. Lá na produção textual, ou seja, no enunciado dela, está falando em relação à conectividade. Está falando aqui, ó, das redes sociais e mudanças de comportamento dos consumidores. Muito bem, aqui você pode perceber que nesse momento você já pode começar a pensar no sistema de informação gerencial, em que momento ou quais são os processos que ele pode ajudar. E aí você vai descrever exatamente baseado nas características de um tipo de sistema empresarial que pode considerar, que pode trabalhar, que pode tratar os dados relacionados com os consumidores. Tá? Então, a gente sabe que um dos tipos de sistema empresarial que pode estar trabalhando nisso, eu já vou dar uma dica aqui, ó, é o CRM. Então, você pode colocar o seguinte, olha, utilizando esse tipo de sistema empresarial, né? E aí você vai descrever quais são as características que dão benefício, que trarão benefício para a organização, e aí você pode começar exatamente a descrever dessa forma lá no primeiro momento em que a gente estava falando em relação à implantação. Então, quando você vai começar a implantar esse tipo de sistema empresarial, e também quando a gente está falando no terceiro ponto, é você perceber qual é o ganho, quais são os benefícios que a organização teve a partir do momento que você, né, se preocupou e trabalhou com esses recursos, com essas características desse tipo de sistema empresarial. Então está bem simples para você começar a entender o enunciado como um todo, né? Passando aí pela realidade econômica do país, pensando em como que esse sistema de informação pode trazer benefício, passando lá pela rede social. Ou seja, você vai perpassando todos os pontos que está descrito nessa situação geradora de aprendizagem e vai trazendo aí o conteúdo, o conceito do sistema de informação gerencial de acordo com o tipo de sistema empresarial que está lá no livro para você pesquisar, para você discutir com os colegas, né? Seja em grupo ou individualmente, você pode estar discutindo com outras pessoas e os tutores também estão aí presentes
estão ativos para sanar qualquer dúvida, esclarecer qualquer dúvida que você tem em relação a como fazer essa abordagem. Então está bem tranquilo, tá? Então é isso que eu gostaria que você fizesse. Resumindo então, a gente tem aqui, nessa orientação da produção textual, são os 3 pontos importantes, né? Que um deles é em relação ao foco na tomada de decisões, como você deve planejar a implantação de sistemas de informação, e aí você vai se basear exatamente na situação geradora da empresa que está querendo reiniciar suas atividades, né? De uma forma diferente, moderna, e também trazendo aí todos os benefícios, ou seja, sucesso que a empresa está querendo. Então, primeiro ponto aí é o foco na tomada de decisão em relação ao planejamento e implantação de sistemas de informação. E aí você vai entender quais são os tipos de sistemas empresariais que tem, né? Além do CRM, RP, entre outros aí. Você vai fazer um plano de acordo com as características desses sistemas empresariais. E aí esse planejamento exatamente você vai colocando quais são os processos de acordo com as características e que você vai conseguir então atender às necessidades da organização lá do Felipe, né, que necessita tomar decisões de acordo com os processos que vão caminhando, que vão sendo trabalhados operacionalmente. Bom, no último ponto, o que eu gostaria que você realmente conseguisse descrever é dar a sua opinião em relação ao que você achou importante, o que você viu de ganho no momento em que você estudou, no momento em que você teve o contato com os conceitos de sistemas empresariais, o contato com os conceitos de sistema de informação gerencial que vai trazer benefício para a empresa, você como gestor de uma empresa, qual que é a percepção que você teve, porque é nesse momento que a gente percebe que a produção textual, né, refletiu exatamente o que você teve de ganho, o que você teve de ganho em relação à sua habilidade, competência, e você está realmente preparado para ser um gestor, seja na área de contabilidade, na área das ciências econômicas ou até mesmo na administração. E principalmente, né, de repente você pode ser um administrador, mas com foco em sistema de informação gerencial ou sistema de informação como um todo. De repente você é um contador, mas que você possa atuar diretamente no sistema de informação, fazendo a integração de toda a área contábil, de toda a área de registros necessários para a contabilidade, seja lá na área da economia também, pensando na área financeira, pensando na área econômica, estrutura econômica de uma organização e assim por diante. Tudo bem? Então fica aqui esse resumo aí para você começar a trabalhar com a disciplina de Sistema de Informação Gerencial com foco na produção textual. Muito bem, chegando ao final, fico por aqui, agradeço e eu fico à disposição para qualquer dúvida que você tiver em relação a fazer a produção textual, pode estar passando, os tutores estão preparados também. Um grande abraço.